Gente, me dá um abraço pra eu ficar mais tranquilo, que eu fico tão nervoso quando cai a live. Bom, eu vou responder a diva. Já entendi o que ela falou aqui. Diva, se estiver me vendo aí, eu não vou adicionar de novo, porque uma das coisas que faz cair a live é quando a conexão da outra pessoa tá muito baixa, tá? E aí acontece isso aí. Aí você viu, eu cliquei para sair e pum, caiu a live. O problema de cair não é a questão que vocês voltam depois. O problema de cair a live é que não fica salva. Nossa, isso me dá um negócio aqui de não ficar salva a live. Bom, e aí a diva perguntou o seguinte, tá? A diva, ela disse sim, que ela está acompanhando uma gestante que tem 6 semanas de gestação e que deu tireoide baixa, mas eu acho que é outra coisa, pelo que eu entendi, tá? Porque tireoide baixa seria hipotireoidismo, tireoide que não funciona bem. Mas aí ela falou que os hormônios da tireoide que estão baixos. Bom, eu só estou achando que é o contrário, estou achando que é hipertireoidismo e não hipotireoidismo. Até porque o hipotireoidismo na gestação, ah, incidência na gestação, quer ver? A incidência de hipotireoidismo na gestação é muito alta. Eu nem sei falar de cabeça quanto que é, mas eu diria aí que é na faixa de 15 a 20%, talvez. É alta, né? É muito comum, a gente acompanha muita gestantes com hipotireoidismo, tá? Inclusive vocês aqui, levanta a mão quem tem hipotireoidismo, eu acho que várias vão levantar a mão aqui com hipotireoidismo, porque é muito comum, né? E acontece que ah, o hipotireoidismo ele é apenas uma irregularidade de metabolismo e que daí a gente tem que corrigir essa irregularidade no metabolismo, né? Estou abrindo um artigo aqui de hipotireoidismo para ver se eu acho se tem a porcentagem, ó. Ó, hipotireoidismo acomete de 6 a 14% da população mundial, ou seja, 14% tem hipotireoidismo, né? É grande. Então, eu não sei qual relação que foi que o médico lá falou que tem que interromper a gestação. Não tenho a menor noção. Seria um descabimento muito grande ter que interromper a gestação por causa disso, tá? Agora, se for hipertireoidismo, que é o contrário, né? Ou seja, a tireoide produz demais. Se a pessoa já tem hipertireoidismo e está descontrolado e a glândula cresceu demais, aí a pessoa vai ter que fazer um tratamento com iodo, que é uma substância radioativa. Essa pessoa não pode engravidar nesse momento, tem que esperar, tal. Ou se estiver grávida e for urgente que faça esse tratamento, aí tem que pensar custo-benefício e tal, mas não acho que é isso. Eu entendi que é fluxo baixo da tireoide e hipotireoidismo não tem nada a ver. Sugiro realmente procurar outro profissional, tá? Vamos ver aqui quem mais eu vou chamar. Se puder ficar do lado aí do Wi-Fi, tá? Que vai bem legal a coisa. Tinha a Amanda que estava aqui, que era a próxima pessoa que eu ia chamar, mas ela não voltou, eu acho, depois que caiu. Deixa eu ver aqui. A Amanda era a próxima pessoa que eu ia chamar aqui, que ela até falou, tá tudo certo por aqui e tal, mas não apareceu. Então quem tá aqui agora é a Gabi Santos. Gabi, se possível, estiver perto do Wi-Fi, ou deixa no 4G, que o 4G costuma ser melhor que o Wi-Fi, dependendo da cidade que você tiver. E, se possível, colocar fone de ouvido. Então, Boa noite. oi, é Gabi? É isso. Tá funcionando? Tá, funcionando. Pode falar, Boa Gabi. noite, doutor. Vê Boa só, noite. eu tô sendo acompanhada, mas eu vou tentar pelo SUS, porque aqui na minha cidade nenhum de convênio nem particular atende parto normal. Só que aí minha Qual médica, cidade? Caruaru, Pernambuco. Tá, Aí minha médica, ela tinha solicitado, porque minha barriga, ela não evoluiu muito, então ela estranhou. Aí ela solicitou ultrassom com Doppler, quando eu tava com 35 semanas. tá, E aí deu 2,170 kg. tá. Aí Com quantas ela, semanas? 35 semanas e 3 dias. E 2 dias. Tá, aham. Aí ela solicitou outra novamente quando eu tava com 37.
e deu 2,385 kg. E aí a 2, indicação 385. é, Ah, e aí a indicação dela seria cesárea, porque o bebê pode entrar em sofrimento fetal e ela só me deu essa opção, que eu tá. nem tentasse nem Deixa eu retomar algumas coisas. É sua primeira gestação, certo? isso. E você está hoje com 30 e quantos? Eu tô com 39 e um dia. 39 e um dia. Tá. E você mora em Caruaru e você falou que aí não tem opção de parto normal, é isso? Aí só tem Só opção de pelo cesárea? SUS. Pelo É. SUS é só cesárea, é isso? Não, pelo SUS normal. Ah, tá. E pelo convênio é só cesárea, é isso? É. Entendi. E você tem convênio ou não? Eu tô fazendo particular o pré-natal, só que aí como não nenhum obstetra que eu fui, eu até mudei, nenhum obstetra me deu essa opção, eu decidi fazer pelo SUS. Entendi. Tá, ó. Algumas questões que eu tô vendo aqui. Primeiro vamos pensar no que você falou. Eu já peguei, eu anotei os pesos aqui. Com 35 Sim, semanas, o percentil do seu bebê era um percentil 12, tá? E com isso. 37 semanas era um percentil 5. Baixou. É. É, bastou, mas ainda assim tá normal, porque o alterado é abaixo do percentil 3, né? Uhum. Você tem quanto de altura e peso? Eu tô com 60 quilos e eu tenho 1,58. Tá. Você sabe com quanto você nasceu de peso? Quanto eu nasci de peso, 3,500. Tá. Você sabe quanto que o pai do bebê nasceu de peso? Não, Não? Tá bom. mas ele é magro. Tá, não, mas o que importa é o peso do nascimento. Porque depois a pessoa engorda, emagrece, né? Então importa na hora que nasce. A questão é assim, ó, se caminhar para esse patamar que você me falou agora, bebê, ele tá indo pro percentil 5, tal, 40 semanas. Com 40 semanas vai dar mais ou menos 2,8 kg, tá? Que é Hum, um bebê normal, tá? Um pequeno normal. Então, certo. isso que ela falou, a princípio não vale para você, ele vale para quem realmente tem a restrição de crescimento, que são as pessoas que estão abaixo do Percentil percentil 3, 3. tá? No seu caso, não. Então, no seu caso, por enquanto, é uma gestação normal com bebê pequeno. A recomendação costuma ser acompanhar através do Doppler, que o Doppler é aquela que eu Semanalmente, estava no caso. explicando agora, que é a pressão que vai para a placenta. Se tiver tudo bem, é porque é um bebê pequeno só, não é um bebê um pequeno porque está com desnutrição, entendeu? Um pequeno porque é pequeno, tá? Genética. É, até Hoje, porque os centímetros deu 52 na última. Não é não, nem. centímetros nem conta com isso, porque esse número ele é irreal, ele não é verdadeiro. Não tem como saber os centímetros, o médico pega o fêmur do bebê e multiplica por 7 e dá Ah, quantos centímetros ele tem. Então, não é um fator, a gente não usa isso, a gente usa só, quando a gente fala tamanho do bebê, a gente está falando peso, não está falando altura. certo. Tamanho é peso, tá? Dentro da barriga. Então, a princípio, não tem nada, tá tudo certo, tá? Você está com 39 agora, tá tudo certo. É. O peso estimado aí de nascimento é na faixa de 2.800. Agora, eu fiz questão de abrir o mapa aqui. Eu sei onde é Caruaru e tal, mas eu queria ver quais cidades tem perto. Ó, tem Recife, tem João Pessoa e tem Campina Grande. Na verdade, Campina Grande e Recife é a mesma distância, tá? Tem Uhum. equipes bem legais de parto normal, tanto em Recife quanto em Campina Grande, caso você queira procurar, tá? E É, às eu vezes olhei precisa ir em algumas em outra cidade. Recife. Se você está falando na sua cidade não tem a pessoa, não tem o É, médico, o convênio não cobre, então teria que ir para outra cidade. Mas tem a questão do SUS que você falou. Se o SUS eles atendem parto normal, é uma eu visitei possibilidade. a maternidade daqui e tem até doula. Eles têm uma equipe bem humanizada até. Opa, então, ó, eu vou te falar uma coisa que eu falo para todo mundo que me pergunta assim, ó, eu quero ter parto normal, beleza? Aí eu falo assim, o que que tem na sua cidade? A pessoa fala, tem o SUS, tem o convênio e tem particular. Eu falo, tá, olha qual que é o índice de parto normal no SUS, qual que é o índice de parto normal no convênio e qual que é o índice de parto normal daquela pessoa específica particular. Uhum. E vai no que tem mais chance, tá? Em geral, na maioria das cidades, o SUS ganha de todos. O SUS costuma ser o que tem mais índice de parto normal. Então, pode ter uma acomodação pior, às vezes, da parte É, de hotelaria, né? hotelaria, só que tem mais chance de ter um parto normal. E daqui 10 anos você não vai lembrar mais da acomodação do parto. Você vai lembrar do parto que você teve, né? Com Então, certeza. eu acho que tem que colocar essas coisas na balança. Eu atendi muitos anos no SUS, eu acredito no SUS, os protocolos do SUS são ótimos, tá?
Em geral, a maioria dos médicos tem que cumprir o protocolo do hospital. É diferente num hospital que não tem um chefe, assim. O SUS é um chefe, né? É um hospital que não tem muito chefe, cada um faz do seu jeito, e aí no dia dele ele faz de um jeito, no outro dia o outro faz do outro, né? Então, dá uma pensada aí nessas questões. Mas, no meu ver, pelas coisas que você me contou, tá tudo bem. A ideia costuma ser, se tiver o Doppler normal, né? Costuma ser só Continuar esperar acompanhando, né? o dia do parto mesmo. É o que eu quero. Porque ela queria Certo? marcar já com 38 semanas. Só mais uma dúvida. Hum, Em questão de candidíase, porque eu adquiri agora essa última semana e eu encerrei o tratamento ontem, mas tem algum risco aumentado assim de laceração, algum problema no parto? tá. Se tiver muito forte a candidíase, se tiver Tava, muito foi bem forte. evidente, né? Super coçando, ardendo e tal, aí é interessante tratar logo, tentar resolver logo, porque o tecido fica mais friável, que a gente fala, fica mais sensível, né? Então pode aumentar um pouco sim a chance de laceração. Isso não mudaria o fato de ir para uma cesárea, porque a laceração é desse tamanho, a cesárea é desse, né? Então não mudaria muito essa questão, mas, lógico, se der para melhorar da candidíase é melhor do que estar com candidíase no dia, né? Eu terminei ontem o tratamento, acho que essa semana não, eu vou vendo se ela volta ou não. Beleza, boa sorte. Mas é isso. Uma dica para candidíase que vale para todo mundo é cortar carboidrato. A Cândida Eu já adora vim carboidrato. cortando por conta do que Hum, eu quero normal, e aí eu cortei já açúcar e farinha branca. legal. Boa sorte, viu? Obrigada. Depois me conta aqui, Gabi, que eu vou querer Eu vou saber. contar sim. Então Obrigada. tá bom. Boa hora para você. Obrigada. Tchau. Tchau. Pera aí, vai cair. Vamos ver se Uhum. não cai. Não, pera aí. Pera aí, ninguém se mexe, ninguém respira. Ai, não caiu. Ai, então, eu vi a Amanda falando, eu tô aqui, mas eu juro, Amanda, que eu entrei aqui e você não estava na solicitação da entrada na live, tá? Eu não consigo chamar. Ah, agora tá. Então eu vou te chamar, Amanda, porque eu não consigo chamar quem não pediu para entrar na live. Tem que pedir para entrar na câmera comigo, senão eu não consigo. Então, vamos lá. Amanda. Oi, Oi, Amanda. boa noite, tudo Boa bem? noite. Tudo e você? Tudo ótimo. Estava aqui um pouquinho ansiosa para poder participar. Que bom. É, Diga. vou tentar resumir o máximo, tá? Uhum. Eu estava com uma gravidez normal até 14 de janeiro desse ano, e aí descobri restrição de crescimento e dificuldade na placenta. Então, aí eu fui fazendo Doppler a cada 3 dias, né? E aí no dia 26 de janeiro, até conversei com você no dia 21, que foi, eu perguntei sobre estavam dando a possibilidade de colocar o amadurecimento do pulmão, né? Mas aí não deu tempo. Foi numa Uhum. sexta-feira isso, e no domingo eu acordei com muito mal-estar e fui para o hospital, tive pré-eclâmpsia e síndrome de HELP. E ela nasceu com 30 semanas, 1,80 kg e não resistiu, depois de 14 dias. E Puxa. aí, e aí estou fazendo uns exames para poder investigação de trombofilia e, né? E aí saiu um dos exames agora, que foi aquele de 12 semanas, né? Depois da primeira etapa de exames, depois repeti aquele de 12 semanas. O único que deu alterado foi a beta-2 glicoproteína. E no cardiologista, ele falou sobre a vitamina D, né? Porque depois eu fiquei hipertensa e estou passando com um cardiologista. E aí eu queria Uhum. saber qual é agora o que eu preciso fazer, né? Porque eu não estou passando mais com a minha médica, que foi a que fez o parto e tudo mais, né? E estou fazendo assim os exames que ela já tinha me passado quando eu tive a alta do hospital. Então eu Uhum. não sei qual que é o meu próximo passo. Eu não sei se é geneticista, hematologista. Eu sei que meu próximo gestação vai ser de alto risco, mas eu estou meio perdida no qual é o próximo Por quê? passo. Por que vai ser de alto risco na próxima? Falam que quem tem pré-eclâmpsia tem um risco maior. Eu já tive outro aborto antes da Nicole. Então,
Tá. Então, calma aí. Então, você teve duas gestações, certo? Uma tinha sido um aborto Nove e a outra semanas, foi, e a outra foi essa gestação que terminou com 30 semanas, certo? sim, sim. Tá. Bom, primeiro de tudo, sinto muito pela sua perda, sinto muito pelo que aconteceu. É muito difícil, né? Não tenho nem ideia como é pessoalmente, eu nunca tive isso, então não sei falar pessoalmente como é isso, mas eu consigo te falar o que eu vejo das pessoas. É bem difícil mesmo lidar com isso e fevereiro, março, abril, maio, faz 4 meses e meio, né? 4 meses por aí Sim. que aconteceu isso. Que bom que você já está conseguindo falar disso, inclusive, e até vir em público aqui falar disso, né? Então, bom, eu vou responder diretamente sua pergunta, então, tá? Vamos pegar, assim, parte técnica para a gente conseguir pensar aqui. Você teve um aborto e teve uma gestação de até 30 semanas que você teve uma síndrome HELP, certo? Isso, e E que daí pré-eclâmpsia também. precisou nascer. Oi? E pré-eclâmpsia, É que assim, quando a gente fala síndrome HELP, já não precisa falar pré-eclâmpsia, já é uma coisa certo? já é maior que a outra, então síndrome, a gente pega pela síndrome HELP, tá? Então, uma gestação de 30 semanas com HELP. E não, só para corrigir, não é síndrome de HELP, é síndrome HELP, tá? O nome. Porque o HELP, a gente pensa que é o HELP, a palavra em inglês ajuda, né? Mas não é. É HELP, que para quem está ouvindo a gente, quer dizer hemólise, liver, que é de fígado, né? Que é lesão do fígado, e low plaquet, que é o LP, que é queda das plaquetas, né? Então, o HELP quer dizer isso. Tá. E nessa ocasião, quando você internou, tal, que não teve mais o que fazer, sua pressão estava alta? 20/10. 20/10. Eu acordei sentindo mal, com dor no estômago, dor nas costas, e aí medi a pressão, tava 15/10, medi por mais 2 vezes, e aí corri pro hospital. E aí em 15 Tá, minutos eu cheguei lá com 20/10 já. tá. E quando você chegou, tava tudo bem com a bebê? Tava, eles estavam, falou que ela estava bem, só que depois eu comecei a sentir mais mal-estar, e aí eles falaram, não tem como, a gente vai ter que fazer cesárea agora. Na verdade, Tá, eles não falaram, na verdade, eles já subiram comigo e foi desesperador. tá. Qual foi o peso da neném quando ela nasceu? Nasceu com 1,80 kg. 1,80. Certo. E qual cidade foi? São Paulo, capital, tive aqui no. Não sei se pode falar. São Luís da Pode. Anália. Ah, Eu queria ter tido no do Itaim. entendi. Tá, já entendi tudo. Bom, a questão é a seguinte. ah, Tem coisas que, na resolução final, né, eu posso até comentar um pouco da resolução do que houve na sua outra, mas eu acho que mais, não dá para a gente voltar no tempo, né, tem que pensar mais no futuro e como será a próxima, né. O fato de ter tido um aborto, isso é aleatório, porque 30% das mulheres têm aborto numa primeira gestação, né, então isso não entra necessariamente dentro de algum diagnóstico, e sim, é uma coisa que ocorre habitualmente, a maioria das vezes o aborto é causado por uma falha genética do embrião, tá? Só que aí, quando na segunda vez você teve uma síndrome HELP, aí a gente já pensa, opa, pode ter alguma coisa a ver aí com uma não adaptação da placenta ao útero, né? E aí, daí a gente volta a pensar no aborto, será que não foi pela mesma causa, o aborto e tal? E aí, por isso que está indicado colher os exames que você colheu, que para quem não entendeu a história aqui, os exames que ela colheu são exames para pesquisar trombofilia, tá? Trombofilia, para quem não sabe, é o seguinte, agora há pouco eu peguei o exemplo disso aqui como sendo placenta, né? Placenta e cordão umbilical. A placenta, quando ela surge em cada gravidez, ela surge, né? É um novo órgão que surge na gestação. Ela tem duas fases de adaptação, como se fossem essas duas fases aqui. E então, imagina que ela pluga até 14 semanas até aqui e até 28 até aqui. Então, ela vai aos poucos invadindo o útero para fazer com que tenha a captação daquilo que vai deixar o bebê bem, que é comida, água e oxigênio, tá? O que acontece, né, a síndrome HELP ou qualquer síndrome hipertensiva, né, no caso da HELP, é lesão hepática e endotelial, né? Quando é lesão só do rim, isso chama pré-eclâmpsia. Quando é lesão do cérebro, isso chama eclâmpsia, mas todas são síndromes hipertensivas causadas pela placenta, né? Que o que acontece é o seguinte, ou a pessoa não implantou direito a placenta, ou seja, implantou até aqui só,
tá? Uma má adaptação placentária, então implantou de uma forma ruim, ou ela implantou, porém depois que implantou começou a entupir, tá? É, o que acontece é que a pessoa que não implantou direito a placenta pode ter uma rejeição do útero de forma de anticorpos contra uma placenta. Então pode ser uma rejeição. Por isso que há uma pesquisa disso da parte genética para ver se tem alguma coisa. Tem algumas pessoas que, dependendo do caso, tem que pesquisar também a compatibilidade do casal, mas normalmente quando é incompatibilidade não passa da fase do aborto, né? O bebê não costuma passar dessa fase de aborto. Quando chega até 30 semanas, não se pensa muito em compatibilidade. Mas aí a gente tem que pensar que o útero não aceitou muito bem aquela placenta, ou que é o mais provável, tá? Que é quando ela implantou bem, só que ela foi microentupindo, que isso são microtromboses que entopem a placenta, devido a pessoa ter uma trombofilia. Deixa eu só ligar na tomada aqui de novo, que já vai apitar aqui, que vai acabar a bateria. Pronto. Então, esses exames que você falou, eu imagino que tenha feito uma lista grande de exames, né, para pesquisar, e você falou que deu alterado beta, ou qual que Beta foi mesmo? 2 glicoproteína. Tá, foi o único que deu alterado, e todos os outros É, deram normal. normais. E aí o único que o cardiologista que também viu nos mesmos exames foi a vitamina D. Ah, tá, mas deu muito baixo a vitamina D? Deu 22. Ele falou que Uhum. seria 30. Ah, sim, mas isso aí não muda nada. Isso aí não muda essa repercussão. Isso aí é mais uma questão sua a longo prazo, para não ter osteoporose, né, na terceira idade. Então, não tem nada a ver com agora, assim, né? Uma deficiência muito grande de vitamina D, por exemplo, abaixo de 10, aí pode se causar aborto e tal, mas não teria a ver com síndrome HELP, tá? Tá. Bom, a pergunta que você me fez foi quem eu devo procurar, né? Se procura um hematologista, se procura um vascular. Ah, por isso que eu perguntei a cidade que você está, porque isso depende muito da cidade também. Tem lugares que os vasculares entendem mais disso, e tem lugares que hematologista entende mais disso. Como você está em São Paulo tem de tudo, né? Tem 20 milhões de habitantes em São Paulo. São Paulo tem um quinto da população brasileira, né? Então, é o estado de São Paulo, né? Tem um quinto da população brasileira, e a cidade de São Paulo tem metade do estado, então tem um décimo da população brasileira na cidade de São Paulo. Aqui tem de tudo. Eu costumo indicar um hematologista, depois eu posso até te indicar ele em box aí, que é uma pessoa muito legal e que pode ajudar. Mas não ajudar no sentido do planejamento da gestação, ajudar em fechar algum diagnóstico, entendeu? Sim, Algum é isso que eu diagnóstico desejo. hematológico para saber o que pode ter acontecido ou não e o que pode ser feito como preventivo também para uma próxima gestação. Tá? Tem um lado bom de quando a pessoa descobre e fala, tenho trombofilia, porque pelo menos tem um diagnóstico, e daí, como tem um diagnóstico, tem um tratamento, né? E tem um lado bom de quando não tem trombofilia, porque não tem, mas daí não sabe qual que é o problema que está causando aquilo, né? Tem essas questões, né? Eu tô Que nessa. tem Eu falei assim, como assim? Eu sei que isso é tentar explicação por inexplicável, mas eu gostaria de ter algum diagnóstico, porque eu acho que com o diagnóstico você vai ter um tratamento e vai ter mais chances de ter um bebê no colo, né? É. A descoberta da trombofilia, né? Quando a gente aplica o tratamento, a cada 10 casos que teria insucesso naturalmente, 9 passam a ter sucesso com o tratamento. Então, realmente ele é muito eficaz, né? Mas tem um problema também nessa história, que tem mulheres que são hiperdiagnosticadas com trombofilia, não tem trombofilia, e porque deu um detalhezinho de um exame lá, e aí o médico fala, ó, isso aqui é trombofilia. E aí já passa um tratamento, e é um tratamento super desgastante para a pessoa, porque tem que tomar injeção todos os dias, gravidez inteira, desgastante, caro, emocionalmente complexo, e que às vezes a pessoa não tem isso, e daí fica tomando a injeção todo dia sem precisar, e ainda com possíveis efeitos colaterais dessa injeção, né? Então, por isso que realmente o que você está buscando é muito importante, fechar ou não o diagnóstico, né? Essa parte é fundamental, tá? Para isso. Só uma outra dúvida. Você sabe se com a bebê foi feita alguma pesquisa de algo com a bebê depois que nasceu, ou fez um enterro? Como eu me arrependo disso, eu nunca passei por uma experiência dessa e ninguém me falou nada e a gente não fez nada. Tá. Com a placenta não foi feito nada de pesquisa? Não foi feito nenhuma pesquisa, não foi feito nada. Tá, entendi. Não, era mais para saber se tinha algum outro dado aí que podia ajudar.
Bom, mas eu acho que assim, procurar um hematologista é uma coisa bem legal. E eu tenho um para te indicar aqui em São Paulo, que é um pessoal bem legal mesmo, que pode te ajudar aí enxergar nisso aí. Uma questão, mas eu acho que nem sei se, acho que não tem nada a ver, mas no dia 14, quando teve essa alteração de pressão, que eu fui para o pronto-socorro e começou os Dopplers a cada 3 dias, foi descoberto que ela tinha uma suspeita de hidrocefalia, que se confirmou quando ela nasceu, com o ventrículo do lado esquerdo com medidas de 14, mas a do lado esquerdo bem menor. Então, não sei se isso tem a ver ou não tem a ver. Pode ter, pode ter. Você, né, quando descobriu essa hidrocefalia, pediram exames de sangue para ver infecções, para ver se tinha Sim, alguma não deram coisa. nenhuma alterados. E aí a gente passou com o neuroespecialista fetal, e aí ele passou algumas coisas que pediu esses exames, só que os exames saíram depois que ela nasceu, porque demorava 15 dias esses exames, né? E a gente foi lá no dia 16, então ela já tinha nascido. Então, mas não deu nenhuma infecção, não deu nenhum. Tá, não, a importância desses exames, mesmo que ficassem prontos durante a gestação, é mais para rastreamento, né? Para saber se tinha alguma coisa. A maioria das infecções não tem um tratamento, toma um remédio que vai melhorar. Simplesmente a gente descobre que tem infecção e pronto, né? Porque eu estou associando duas questões, porque tem infecções virais, principalmente, que podem dar hidrocefalia e pode dar insuficiência placentária também, entendeu? E que daí e que pode associar as duas coisas, né? E ser uma coisa só e não ter nada a ver com trombofilia, né? Eu acho, então, pensando nisso, uma outra pessoa que seria legal você passar seria uma pessoa que possa fazer, não necessariamente aconselhamento genético, porque não precisa ser um geneticista, tá? Mas está me ocorrendo aqui uma pessoa que seria de medicina fetal, que é um obstetra, ginecologista, que se especializa em medicina fetal, que pode juntar essas peças todas do quebra-cabeça para chegar no diagnóstico, entendeu? E essa pessoa eu tenho para te indicar também, e eu te passo depois, Ótimo, perfeito. certo? Eu Sim. acho que são pessoas bem legais assim, que podem ajudar a dar uma luz aí antes de você planejar, né? Antes de planejar não, antes de engravidar de novo e para depois conseguir engravidar com mais segurança, né? Até porque eu falei assim, ó, fez exames de infecções, né? Nem precisa me falar o que é agora, mas pode ser que tenham pedido 5 exames, às vezes tem 20 para pedir, faltou algum para pedir, entendeu? Não dá para saber se pediu de todas as infecções possíveis, né? Que poderia ter ocorrido, entendeu? Então tem que juntar essas peças todas, né? Tenho um chumaço de sulfite do tamanho do mundo aqui, de tantos exames. Eu peguei os prontuários, tanto os meus quanto os da Nicole. É, talvez isso ajude alguma coisa, não sei. Entendi. Tá bom, não, com certeza ajuda. Juntar tudo e levar para o médico, com certeza vai ajudar sim. Bom, Amanda, obrigado por você ter participado. Sinto muito pelo que aconteceu com você. Espero que você fique bem o quanto antes. Se precisar de ajuda nesse sentido, tem uns canais legais aí. Tem o Instagram da, da, como que é o nome do Instagram dela, gente? Ai, Da ainda Gil? luto. Da É, Gil, eu já sigo ela. Tava Eu tentando sei que lembrar você fez o parto do Theo. da Gilmar. Tava Sim, tentando lembrar o nome do Instagram dela, Ainda Luto, ainda que é um luto Instagram isso. bem legal. E tem outros caminhos também de pessoas que, né, se juntam aí, se ajudam nesse luto aí. Sim, sim. Muito obrigada, viu? Obrigado a Obrigada você. por todos esses esclarecimentos. Estou sempre aqui acompanhando você. Que bom, obrigado. Me conta depois que você resolver tudo e também me pede aí a indicação das pessoas que eu falei para você, eu passo aí no direct. Tá bom, tá ótimo. Muito obrigada. Obrigado a você. Tchau. Tchau, tchau. Bom, eu não passei as indicações aqui porque, não sei, de vez em quando eu passo indicações aqui, mas é que as duas pessoas que eu estou pensando, eu não sei se elas são pessoas que já me abriram tanta possibilidade de falar o nome delas aqui na live, então por isso que eu vou passar depois, que é uma hematologista e uma médica de medicina fetal aqui de São Paulo, que eu acho que são pessoas interessantes para esse tipo de avaliação. Bom, vamos ver uma coisa. A caixinha não deu certo mesmo. Vamos lá para mais uma pessoa que esteja aqui para falar comigo, que vai ser a Ana Nunes. Então, se possível, perto do Wi-Fi, Ana, ou 4G, para a gente conversar bem como foram as últimas.
Tô chamando a Ana. Oi, tá me ouvindo? Ana, tô ouvindo. Ana, Tudo bem? Diga. tudo e você, doutor? Tô bem também. Bom, doutor, eu tô na minha primeira gestação, Tá? tô com 12 semanas, novinho ainda. Primeiro, antes de tudo, eu fiquei um pouco emocionada, por isso que eu tô meio assim com a Amanda Eu fiquei e também, eu fico segurando aqui. mandando meu carinho pra Amanda. Que bom. A gente fica meio abalada, assim, mas vai dar tudo certo. Então, doutor, eu fiquei meio frustrada, assim, com algumas coisas que o meu médico, né, de um tempo, é um médico mais antigo, inclusive ele que me tirou da barriga da minha mãe, ele tirou minha irmã, e Uhum, aí ele é de convênio, né? E uhum, eu fiquei um pouco frustrada com algumas abordagens dele, do tipo, uhum, não aceitar parto normal, falar dificuldades de parto normal. Eu sempre quis parto normal, sempre fui muito bem resolvida sobre isso. uhum, Eu já fiz medicina, 2 anos de medicina, depois larguei, segui outra graduação, uhum. mas por isso que eu conheço um pouco e aí é isso. Eu fiquei um pouco frustrada, estou na busca. Eu sei que por convênio não faz, e entendo por que os valores são absurdos, mas eu fico com um pouco de medo assim, do que os médicos falam sobre parto normal. Já estou assistindo vários vídeos, canais sobre os riscos. Eu sei que tem riscos, eu sei que tem muito mais vantagens do parto normal do que risco, né? Então, é mais uma dúvida assim geral e mais para me acalmar também. E eu Tá, queria também então. que o doutor tirasse a dúvida da de Francisca Bruna, que ela está perguntando várias vezes. Eu também fiquei com essa dúvida dela. Não, mas o E que que ela perguntou? ela perguntou que É porque a assim, eu não placenta. fico lendo o que vocês estão escrevendo aqui pra mim, porque eu não, senão eu não consigo prestar atenção no que a pessoa tá falando, né? Então vai Sim, passando sim, aí, eu não tô vendo. super É. concordo, É. super concordo. Diga. Super entendo também. Mas ela pergunta que a placenta dela foi retirada no primeiro parto e se no segundo parto isso pode acontecer. Tá. De Francisca, placenta retirada. Beleza. Ó, então o que eu vou te responder da sua pergunta, tá? Para quem entrou agora e não ouviu a pergunta da Ana, ela perguntou assim: eu tô indo no médico, que ele é meio antigo, tô com 12 semanas de gestação, primeira gestação, e esse médico ele é tão antigo que ele até me tirou da barriga da minha mãe, né? Foi isso que você me falou. Então, quando você fala a palavra tirou da barriga, eu sei que ele fez uma cesárea, né? Porque foi isso, né? Foi. Tirar da barriga é fazer cesárea. Porque E quando a minha mãe mãe. me assusta. Desculpa te interromper, mas a minha mãe me assusta muito, né? Quanto a parto normal, porque a primeira filha, que é a minha irmã, ela tentou parto normal e ela ficou muito assustada porque o parto foi induzido, então acredito que foi por ocitocina, né? E retida, Por que que ela placenta ficou retida. assustada? Desculpa, porque na hora cortou o áudio aí. Ela ficou assustada por. Porque foi induzido. Ela tentou Uhum, parto normal e foi induzido. entendi. É, e aí ela fala de muitas dores, de um sofrimento sem fim, que é desnecessário. Então, ao mesmo tempo que ela quer me dar um apoio, ela fala da experiência dela que foi horrível e aí me dá um medo, mas ao mesmo tempo eu entendo por que que ela teve essa dor, porque eu acho que foi por conta da ocitocina em excesso. Então, não sei, né? Não tava Uhum. lá. Sim, sim. E que ano que foi isso? Que ano que foi que ela teve esse parto? Sua mãe? 92. Tá. 1992. Mesmo ano que a minha mãe teve minha irmã. Então, e minha mãe também teve cesárea, nem quis pensar em parto normal. Pelo contrário, porque
a mãe dela, que é minha avó, falava para ela que ter parto normal é igual cagar um tijolo quente de atravessado, tá? Ela falava isso. Cagar um tijolo quente de atravessado, Hum, tá? E aí, eu acho que é importante ouvir essas coisas que as pessoas falam. É importante ouvir o que a mãe fala, o que a avó fala, inclusive essas questões que formam a opinião das pessoas, né? Mas é importante também entender em que situação foi esse parto, como você disse, né? Sua mãe pode ser que seja pela ocitocina, pode, né? Então, a questão é assim, tem partos e partos, né? Eu vou pintar dois cenários para você, o melhor e o pior de todos, tá? No pior cenário de todos, uma mulher sozinha, numa sala fria, com uma luz forte na cara que ela não consegue nem abrir o olho, com ar-condicionado na cabeça dela, com pessoas batendo ferro para lá e para cá, gritando, mandando ela ficar quieta, calar a boca. Tô pintando o pior cenário, tá? O outro conversando do jogo do Corinthians e do Palmeiras no canto da sala, dando risada, ninguém ligando para ela, e colocando um soro para acelerar o parto para ser mais rápido, porque estão com pressa para ir dormir logo, tá? Daí vamos pegar até o final desse parto, né? Não da sua mãe, de qualquer pessoa. E aí, no final do parto, alguém gritando para ela fazer mais força do que ela tem vontade e falando que se ela não fizer a força, o bebê vai morrer. Falando para ela que para ela parar de gritar porque na hora que ela fez, ela não gritou desse jeito, tá? E aí empurrando a barriga dela, cortando a vagina, puxando o bebê e ainda dando o bebê para um pediatra e não para ela mesma, né? Se eu fosse mulher, eu ia morrer agora, só de ouvir essa história. E eu não ia querer ter parto normal de jeito nenhum, porque é uma história medonha, uma história uhum, realmente que assusta, né? Agora, no sim. outro lado, um parto onde a pessoa tenha a escolha do local do parto, onde tenha uma ambiência muito interessante nesse local. O que é ambiência? Ambiência é luz baixa, ninguém fala outro assunto que não seja o que a gestante perguntar. Se quiser pôr uma música, para quem gosta de música, a melhor música possível. Pessoas ajudando, incentivando, fazendo massagem, não colocando medicações desnecessárias. Se precisar da medicação desnecessária, em doses baixas, né, ocitocina. Se passar do ponto da dor, tomar anestesia. Ninguém Uhum, gritar com ela, ninguém empurrar a barriga, ninguém cortar a vagina e o bebê nascer. Aí é um uhum, cenário diferente. Então, eu sim. entendo as mulheres que falam que minha avó falou, por que minha mãe teve uma cesárea também no mesmo ano que sua mãe teve, e por Uhum. aí vai. Eu perguntei do ano, porque em 1992 nem se falava de parto humanizado ainda, né? Ou era esse Não, parto era com só ou, normal. ou era o parto com gritaria, empurrando a barriga e cortando a vagina, ou não era, né? Por isso que surgiu um grande Uhum, mercado de cesárea marcada, e beleza, esse mercado é ótimo, porque ele desvia as mulheres de um parto medonho como esse que eu falei, tá? uhum. Mas, Eu ou fiz uma seja, lista entre de medos que eu tenho. certo. Então, é que bom. E essa lista é bom que ela seja desvendada aos poucos, né? Então, Uhum, entre um parto violento como esse que sua mãe conhece e um parto humanizado, tem uma diferença gritante e a cesárea ela ganha desse parto, com certeza. Por isso que ela fala isso, né? Ela é sua mãe, ela quer o melhor uhum, para você. Tá. sim. Bom, outra coisa, que você falou do médico antigo, tal, que tirou você da barriga e tal, e você ficou frustrada, né? Eu peguei bem esse termo que você falou assim, fiquei frustrada com ele. Aí Fiquei eu vou te perguntar uma frustrada. coisa. Eu vou te perguntar uma coisa. Se você entrar num restaurante italiano, tá escrito lá, restaurante italiano, vendemos lasanha, vendemos nhoque, vendemos, fala uma comida italiana aí, espaguete, ravioli, tal. Aí você chegar lá no garçom e falar assim, olha, eu vim aqui, eu quero comer um sushi, um misoshiro, um uramaki e um tepan. E ele falar, não, mas eu não faço isso, eu só faço comida italiana. Minha pergunta é, você vai ficar frustrada ou você vai falar, nossa, errei de restaurante, eu vou no outro porque eu estou no restaurante errado? Me Uhum. responda. O que você vai ficar? Você vai É, ficar frustrada? errei de restaurante. Vou Errou de sair restaurante. daqui. Então a questão é assim, o que acontece é assim, existem basicamente três linhas de segmento obstétrico hoje em dia, tá? Existe uma linha, que é a linha da cesárea marcada, tá? Que é as pessoas que só fazem cesárea marcada. Tá? Essa Uhum. linha ela não é baseada em evidências científicas, ela é baseada em outras questões e tá tudo certo. O que importa é saber no que essa linha é baseada, tá? Então ela é baseada na escolha pessoal do médico em não ser chamado fora de hora, por exemplo, é baseado na escolha dele, na habilidade cirúrgica que ele tem, é baseado na escolha dele
de não gostar de uma cena de parto normal, de uma pessoa chorando, gritando, e ele quer uma coisa mais calma e mais controlada para ele, tá? Não que seja mais controlada a cesárea do que o normal no corpo da mulher, mas para o médico sim. Ou ele pode escolher isso porque o convênio não cobre parto normal, que seja, tá? Mas é uma linha que existe, tá aí, muita gente segue essa linha, muitos médicos seguem essa linha e muitas gestantes procuram essa linha. Ela existe, só que tem que saber no que ela é baseada, tá? Na placa desse restaurante, tá escrito lá. Ou se não tiver escrito, dá para descobrir, porque é só ver as comidas que saem de lá de dentro. É só perguntar para as mulheres que foram lá se elas tiveram normal ou cesárea, tá? E aí, se cada 100 mulheres que saem de lá de dentro teve cesárea, a comida que vende lá dentro é esse tipo, né? Aí tem outra linha de atendimento, que é uma linha já antiga, né? Que é a linha do parto, como eu falei, com aquela lista toda de coisas que são médicos que até gostam do parto normal, até incentivam tal, mas não se atualizaram. Então eles seguem os livros da década de 70, 80, 90, então eles fazem esse cenário todo de parto normal, tá? Sim, E tem só uma te interrompendo um pouquinho, desculpa, doutor, só te interrompendo um pouquinho. Inclusive, a minha cunhada, ela fez 2 partos normais, inclusive com uma médica de particular. E aí ela falou assim, olha, se você quiser, eu passo o contato dela. Só que, olha, não se assusta, porque eu tenho essa lista de medos, né, que eu te falei. Ela falou, não se assusta. Aquele cortezinho, aquele piquezinho que ela faz é normal, tá? Aí eu falei, eu Então, acho que não é normal. aí é essa questão, né? Eu falei a comparação do restaurante para isso, que daí você vai sabendo qual é a linha que a pessoa segue, né? Nessa linha que ainda que é antiga, ultrapassada, tem alguns itens fáceis de descobrir. Um deles é fazer episiotomia. Se a pessoa faz episiotomia é porque ela não se atualizou ainda. Então ela continua fazendo episiotomia. Outro é se ela falar, a empurrada na barriga é de leve só, nem machuca a mãe nem o bebê. É a mesma coisa que é só um cortinho, né? E por aí vai. Porque eram procedimentos que eram preconizados antigamente, mas que eles caíram por terra, mas tem gente que ainda segue essa linha. E beleza, para quem acredita nessa linha, tanto o médico quanto a mulher, essa linha existiu um dia, continua existindo e a pessoa pode seguir essa linha. E tem uma terceira linha, que é a linha mais moderna, que é a linha mais atual que existe, que a gente pode chamar de vários nomes essa linha. Pode chamar de parto humanizado, pode chamar de parto do século XXI, pode chamar de parto atualizado, sei lá, o nome não importa o nome, importa Parto que é... natural, é o natural da vida. Não, Não? não, Não. não. Não porque parto natural é o parto que ninguém faz nada, o parto que o bebê simplesmente nasce. E, Ah, de, tá. e dentro da linha de parto humanizado, a gente tem 3 planos. Tem o plano A, o B e o C. O plano A é o parto natural. Só que se não der certo, vem um parto normal com intervenção. Não aquelas que eu falei lá, são intervenções dentro do esquema humanizado. E se não der certo, vira cesárea. Cesárea não é parto natural. Entendeu? Então a linha parto natural é outra linha, ela é fora dessas 3 que eu falei. A linha parto natural é o que existiu até mais ou menos 200 anos atrás, que é quando não tinha nenhuma intervenção. Então o bebê nascia vivo ou morto, mas nascia de parto normal. Isso é linha de parto natural, entendeu? Então a linha de Não, parto natural, super, super. ela entra dentro da linha do parto humanizado, mas não é isso, não dá para chamar desse nome, tá? Bom, Sim. aí o que acontece é o seguinte, é olhar para o restaurante e ver qual você quer e não se frustrar se o cozinheiro italiano só faz comida italiana. Pelo menos ele falou a verdade. O problema é ele falar que vai fazer uma comida japonesa, você ficar esperando, na hora que você não aguentar mais de fome, ele falar, não, tá aqui, ó, tem uma lasanha para você comer. Você vai falar, então me dá essa lasanha logo que eu vou comer ela, que eu tô com fome. Entendeu? Então, o problema é esse, né? É a pessoa falar a verdade ou não, tá? E só terminando de responder a outra pergunta que você falou da De Francisca, que da placenta retida, Não, né? eu falei, eu não sei, eu acho que me corrigiram, eu não sei se eu falei errado, eu acho que eu li errado. Doutor, tive uma placenta Placenta retida no retida. parto. Retida. Eu falei Isso. retida, né? Falei, tá. Não, você falou retirada, mas eu anotei retida porque eu já entendi que Ah, era, tá. Tá bom. que estava errado. Não, placenta retida é quando a placenta não sai, tá? Ela fica grudada lá dentro. Então, lembrando que eu comparo isso aqui com a placenta tá lá plugada, não sai de lá de dentro, tá? Ela pode ou não ter descolado do útero, ou ela descolou, soltou, só que ela travou no colo do útero, não sai pelo colo do útero, tá? Isso é uma placenta retida. A grande questão da placenta retida é que esse diagnóstico, ele a maioria das vezes, ele é feito de forma equivocada.
tá? Por quê? Tem médico que espera 30 minutos, a placenta não saiu, já fala que é placenta retida, e não é, tá? As recomendações atuais são que após 1 hora, se não sair a placenta, daí que a gente começa a fazer alguma coisa, tá? Só que, lógico, se a pessoa não estiver tendo uma hemorragia, se estiver tendo uma hemorragia, tem que fazer na hora, mas se não estiver tendo sangramento, a gente espera, tá? Então, cada 10 mulheres que chegar aqui e me contar que teve a placenta retida, eu já vou saber que 8 está errado esse diagnóstico, porque não era retida nada, é só a pessoa que não teve paciência de esperar, tá? Mas, as que tiveram realmente a placenta retida, aí depende. Se foi porque o colo do útero fechou, em geral, a pessoa, o médico ou a enfermeira consegue ir lá devagarinho, puxar, ir torcendo, tal, esperar, ou esperar relaxar. Tem outras coisas que dá para fazer também de relaxamento da pessoa, tá? Da pessoa acalmar, relaxar, colocar o bebê para mamar, para dar mais contração, tal, e às vezes solta a placenta. Ou até mesmo colocam, aí nesse caso pode ser que precisa colocar ocitocina para o útero empurrar e conseguir empurrar a placenta para fora, tal. Mas as placentas que ficam retidas mesmo, impregnadas lá e não sai de jeito nenhum, passou 1 hora, 2 horas, não sai de jeito nenhum, aí existe um procedimento que se chama curagem e curetagem. Aí precisa de anestesia. A pessoa toma uma anestesia, aí o médico tem que entrar com a mão lá dentro do útero, por isso que precisa de anestesia, aí lá tentar tirar a placenta, pegar nela mesmo, torcer ela, tirar, limpar o útero por dentro, depois entrar com uma colher, que é uma cureta, aí raspar o útero para tirar o restinho da placenta que ficou e tirar. Tá? A pessoa que tem a placenta retida dessa segunda forma que eu falei, que ficou impregnada, sim, ela tem mais chance de ter de novo no outro parto, porque pode ser alguma coisa do útero ali, da implantação da placenta no útero. A pessoa que teve a placenta retida só porque o colo fechou, nem é retida isso direito e não muda nada para a próxima gestação. E as outras 8 que acham que foi retida, porque o médico achou que era retida, nem era placenta retida, porque na verdade o médico que esperou pouco tempo para dizer que aquilo era uma placenta retida mesmo, certo? Uhum. Ela comentou que o dela foi sem anestesia. Se foi sem anestesia, aí ela tem que contar se doeu demais ou não, mas em geral resolve sem anestesia, como eu estou falando. A gente consegue as primeiras tirar sem anestesia. Aí se for para uma curetagem que precisa de anestesia, né? Então, só a anestesia é a última etapa, é o último caso. Não é que todos os casos tem que ser, né? Uhum. Certo? Doutor, uma última pergunta. Essa é a última, hein? Dúvida. Agora é a última de A verdade. última. Ah. Na verdade, assim, quanto tempo, assim, em média, né? O primeiro parto, primeira gestação, demora mais tempo para dilatar, para acontecer a dilatação, ou não tem nada a ver, depende de cada mulher, de cada organismo? Tá. Vamos falar ao contrário? Não que o primeiro parto demora mais, o primeiro parto demora normal, demora o tempo certo, tá? E aí o segundo é que demora menos, tá? Então não é que o primeiro demora mais, tá? O primeiro demora o tempo certo, o segundo demora menos. Então, em geral, demora bem menos. Sim, porque as fibras musculares que esticaram uma vez, é muito mais fácil esticar de novo, né? Então, o segundo parto, 99,9% das vezes, é mais rápido do que o primeiro parto daquela mesma pessoa, né? Entendi. Certo? Certo, obrigada, doutor. Eu que agradeço. Obrigado pelas suas perguntas aí. Torça junto comigo para não cair a live, que eu quero que fique salva, porque eu já até passei, passei 38 minutos porque tinha caído a outra live e aí eu quero que fique gravada a live, por isso que eu estendi mais um pouco. Quer que eu faça alguma coisa ou você tira? Não, Me tira. deixa que eu tiro, pode deixar. Tá. Se cair, a culpa é minha e pronto. Tá. Tchau. Boa sorte para você na sua procura aí de médico. Obrigada, doutor. Ufa, não caiu. Gente, só uma coisa para Ana e para as demais pessoas. Não me chame, não precisa me chamar de doutor, tá? E nem de senhor, pelo amor de Deus. Senhor, porque eu não gosto mesmo. Eu, pessoa, não gosto que me chame de senhor, que eu me sinto mais velho do que eu sou. E doutor, porque doutor é um título que eu não tenho. Eu não tenho doutorado para me chamar de doutor. Eu sei que a pessoa vai falar, é por respeito, é sei lá o quê, é por costume. Mas uma coisa que eu vou avisar vocês,
Isso tem a ver com empoderamento também, tá? Porque esses títulos que se colocam nas pessoas, o doutor fulano, o senhor excelentíssimo, máximo, master blaster, ultra não sei o que, juiz de direito, todas essas coisas que a gente coloca termos nas pessoas, que a gente fica engrandecendo a pessoa, a gente desempodera a pessoa que está falando com aquela pessoa. E na humanização do parto, quem tem que estar empoderada é a mulher, então o médico está abaixo dela, para ajudar ela, para dar um alicerce para ela e não acima. Então, esses termos, eles são ruins. Não chame os seus médicos de doutores, tá? Chama pelo nome. Aqueles que não gostarem, muda de médico, porque a não ser que ele tenha um título que ele, eu quero muito ser chamado desse nome aqui, de doutor, então me chama de doutor. Mas, nossa, ele me dá até nervoso quando eu fico vendo médicos fazendo isso, inclusive quando eu fico vendo pessoas de outras áreas, né? Qualquer área, que seja advogado chamando de doutor, um chamando o outro de doutor. Doutor fulano, porque não sei o que é o doutor. Os caras estão no churrasco chamando de doutor, vai dormir. Bom, é questão de que, a semântica das palavras tem muito a ver com o que a gente pensa, né? Que nem quando a pessoa fala assim, eu faço parto normal, ou fulano fez meu parto. Para de falar essas frases, tá? Quem faz o parto é a mulher, o médico faz cesárea. Então, o médico fez minha cesárea. E eu não fica chamando cesárea de parto, porque, parto cesárea. Como parto cesárea? Lasanha, sushi? Não tem como, tá? Parto é parto. Parto, o bebê sai pela vagina. Cesárea, o bebê sai pela barriga. Não existe parto cesárea, tá? Um monte de gente fala isso? Fala. No hospital as enfermeiras falam, mas elas falam errado também. Elas não sabem. Tá? Então, não existe parto cesárea, existe parto normal, existe cirurgia cesárea, ok? Tá? O que existe uma cesárea intraparto, que é diferente, tá? Tem a cesárea marcada, que é aquela que a pessoa não sente nada, vai no hospital, faz cesárea, e tem a cesárea intraparto, a pessoa estava indo para um parto normal, precisou de uma cesárea necessária e foi feita uma cesárea, mas é cesárea intraparto, mas não é parto cesárea, que não existe, tá? É isso. Bom, mas eu não estou nervoso com quem me chama de doutor, não. Eu estou nervoso com as pessoas usarem essas coisas para se autodenominar e por aí vai. Bom, vamos lá. Eu vi aí um monte de gente falando, chama o Willer. Então eu vou chamar o Willer. Quero ver, o Willer tá aqui. E é a última pessoa que eu vou chamar hoje, tá, gente? Que já vai, inclusive, acabar essa segunda parte da live aqui. Boa noite, Braulio. Diga. Então, desculpa, não doutor, é Braulio. Não precisa pedir desculpa, pode chamar como você quiser. Isso é costume da pessoa. E às vezes demora tempo para perder o costume. Mas tá tudo certo. Então, minha esposa está com 13 semanas, fez hoje, e são gêmeos. Então, eu olhei no seu Instagram e não vi, assim, foto, relato de gêmeos. O senhor já assistiu? Muitos? Gêmeos? Muitos. Então, foto você não vai ver mesmo, sabe por quê? Porque o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, ele proíbe médico que poste foto de clínica. Tá? Então, eu procuro respeitar essa recomendação, não postar foto. De vez em quando aparece alguma foto de alguma coisa, me marcaram, mas você vai ver que você procurar no meu Instagram, no Facebook, em todos os lugares, não tem foto de parto, então foto não tem. Mas caso de gêmeos, eu acompanhei bastante. A primeira gestação dela? Sim. Primeira? Se for do Wi-Fi melhor, ou se não, tira o Wi-Fi e vai no 4G, que o 4G às vezes funciona melhor. Só espero que a live não caia. Voltou. Voltou. Então me diga, e qual que é a dúvida? Porque falar de gêmeos eu levo uma live inteira aqui de 1 hora falando, mas me fala direto qual que é a dúvida sobre gêmeos, porque tem mais 3 minutos para cair a live. Entendi. Não, então, o que acontece? Pode acontecer um nascer normal e o outro cesárea? Tá, boa pergunta. Então eu vou tentar resumir uma resposta para gêmeos que eu sempre dou, que é a seguinte. Em geral, 2 bebês gêmeos, quando chega no final da gestação, se somar o peso dos dois,
às vezes dá um pouco mais do que um só, mas vamos supor, dois bebês de 2,6 kg contra um bebê de 4 quilos, tá? O parto normal para gêmeos, se os dois estiverem na posição certa, olhando para baixo, ele é mais fácil do que de um só. Porque é mais Uhum. fácil dois bebês, um vez, um na frente do outro, de 2,5 kg, 2,6 kg, do que um só. Então, o parto normal de gêmeos, quando está na melhor posição, ele é o mais fácil do que o de um só, tá? Agora depende das posições. Vamos supor que o primeiro bebê está assim, o segundo está assim, atravessado. Aí saiu o primeiro, o segundo vem de atravessado e não desce, aí pode ser que precisa sim cesárea do segundo, tá? Uhum. Mas é muito raro, tá? Eu já vi casos de acontecer isso, de normal do primeiro cesárea do segundo, mas nunca aconteceu comigo, tá? Eu tenho uma média aí de uns 5, 6 partos de gêmeos por ano, tá? Em geral, os casos que eu atendo, ou vira normal, os dois, né? Termina o parto normal, ou acaba virando cesárea por outro motivo. Mas sim, pode existir isso, tá? Tem uns perfis bem legais para seguir de gêmeos. Tem no Facebook, tem uma comunidade que chama Parindo Gêmeos, que é bem legal. Lá Uhum. tem um monte de gente que daí dá para conversar lá, tá? Até eu vou ter uma live com a dona do canal logo mais. Aí tem um Uhum. outro, tem uns Instagrams que são da Eu, Ele e os Gêmeos, que é da Mary, Uhum. que teve parte dos gêmeos, e tem o Gemelândia BR, que é da Nani, que daí são, quem ouviu falar e quiser escrever aí, ó, Gemelândia BR, Eu, Ele e os Gêmeos, e o Parim dos Gêmeos, que são 3 lugares legais para conversar com outras mulheres, tirar dúvidas e tal, mas eu terei uma live aqui que vai ser só de gêmeos, daí eu vou falar Vai. bastante disso aí, Aham. certo? E o nosso médico é André Gervásio. O senhor conhece, né? Ô, Já vi lá. que bom. Então vocês estão em ótimas mãos e legal, vocês vão ter muita informação boa com ele aí. O André é um querido, adoro ele e segue a mesma linha que eu sigo. Cara, bem legal. Vocês moram em Macaé, então? Cidade vizinha, Carapebus, mais 30 quilômetros de Macaé. Bonitinho. Beleza, muito legal. Então tá Obrigado, bom, tá, obrigado. doutor? Boa sorte. Me conta aí, se Obrigado. você não quiser contar, depois fala pro André me contar que eu vou querer saber. Tá ok, vai deixar. Obrigado. Deve ser. Não caiu. Ufa. E agora estou chegando ao final aqui, tem mais 2 minutos. Eu vi algumas pessoas falando aqui uma coisa que eu quero comentar. Aí, ó, obrigado por vocês terem colocado aí Gemelândia BR, Parindo Gêmeos do Facebook. Cadê? Ó, eu vi umas pessoas falando, quero trabalhar com você, quero, como é que trabalha assim? Uma coisa que eu falo é o seguinte, gente, isso, né, tem gente que fala, Braulio, por que eu queria que você viesse aqui no meu estado? A questão não é essa, né? Porque eu sou só mais um e tem como multiplicar pessoas que fazem o que eu faço. E esse que é o ponto, tá? Então eu já falei agora há pouco do planejandoparto.com.br, que é para gestantes, só que eu vou falar outra coisa agora, que é como multiplicar profissionais, tá? Em breve eu vou lançar um esquema aqui que é só para profissionais não médicos, ou seja, todos que não são médicos, mas vai levar um tempo ainda, nós estamos em projeto ainda, tá? E tem já o projeto para médicos, que é o projeto Obstare. Então, manda as pessoas para o projeto Obstare, que nem ele comentou agora do André Gervásio de Macaé, lá é um médico que veio no projeto Obstare. Então, todo mundo que você fala, eu quero que esse médico vire humanizado, eu quero que ele pense as mesmas coisas que o Braulio pensa, porque eu não inventei a roda, tá, gente? Eu só estou repetindo coisas de um grupo de pessoas que pensa assim, dessa forma, de forma humanizada, tá? E tem como outras pessoas aprender isso também, vindo no projeto Obstare aqui em São Paulo, vai ser em outubro, 9 a 12 de outubro, tá praticamente fechadas as vagas, ó, já, a não ser que venha uma procura muito grande, a gente abre outra turma. Então, o site é projetoobstare.com.br e o Instagram é @projetoobstare, tá? Então, vocês querem que outros médicos façam, meu médico aqui da Bahia, eu quero que ele vire isso, manda ele aqui. Meu médico aqui de Manaus, manda ele aqui. Meu médico aqui de Porto Alegre, manda ele aqui. E por aí vai. E a gente consegue multiplicar essas ideias para outras pessoas, não precisa ser eu mesmo. Certo? Gente, muito obrigado aí pela presença de vocês. Vai cair automático já já, independe de mim. Muito obrigado, gente. Me sigam aí nos outros canais. No YouTube tem lá com o meu nome, vocês acham? Tem no Facebook, tem no TikTok e tem o meu site planejandoparto.com.br, além do meu site mesmo, que é o original, que é o brauliozorzella.com, que ele já existe aí há alguns anos, se vocês quiserem dar uma olhada lá. Obrigado.
Tchau. Tudo de bom para vocês. Sexta-feira eu tô aqui com uma live com uma psicóloga, a Juliana Tifauni. Aí vocês vão curtir o tema aqui com ela. Nós vamos falar de várias questões relacionadas à psicologia e parto. Beijo. Tchau. Até a próxima.